Eu não pedi pra nascer, eu não nasci pra perder, nem vou sobrar de vítima das circunstâncias. Quantas vezes, depois que a gente toma uma decisão importante, depois que a rotina engole a gente, depois que o ímpeto inicial vai embora, a energia diminui, a gente percebe que está perdendo foco. Depois que eu decidi parar de tentar e parar de desistir, que foi o tema do vídeo anterior, eu comecei a perder o ritmo, perder o foco, perder o ânimo na primeira semana, como a maioria das pessoas. Então, eu fui procurar ajuda e quero compartilhar com vocês os 3 pontos principais para a gente voltar a ter foco, voltar para o caminho e não se perder mais. O primeiro ponto é identificar. Existe uma força interna que nos impede de atingir o nosso potencial, seja ele nos negócios, seja ele na vida pessoal, seja ele no crescimento espiritual, seja ele no desenvolvimento pessoal, que chama resistência. A resistência é uma força enganadora que vai assumir qualquer forma para impedir a gente de agir. É como se fosse uma força da natureza que se alimenta dos nossos medos. A forma mais comum de resistência é a procrastinação. Vou fazer amanhã, vou deixar para depois. Ela também pode assumir outras formas, como vícios, a busca por prazer imediato, o feed infinito, a criação ou ampliação de dramas pessoais e até mesmo doenças. A gente acaba usando esses pontos como resistência para não alcançar o nosso potencial máximo. E quanto mais importante aquele projeto for para o nosso desenvolvimento, maior a resistência. Quanto mais medíocre aquele projeto for, mais facilidade a gente tem para fazer. Isso é a regra, mas existem as exceções. A gente só não pode se prender às exceções. Achar que, porque está muito difícil, não é para mim. Às vezes é exatamente aquele ponto que vai tirar do lugar em que você está, lugar na vida, e te colocar no lugar que você merece. A racionalização é o braço direito da procrastinação. São as desculpas inteligentes que a gente vai dando a gente mesmo para não avançar. Eu preciso estudar mais. Eu preciso me preparar mais. Eu não estou pronto ainda. Vitimização. Criar problemas e puxar o foco para outras áreas da vida só para tirar a atenção do trabalho que deveria ser feito, da área que a gente realmente deveria estar gastando energia. E a gente gasta com problemas que são pequenos e a gente amplia, causa uma distração, tira o foco para a gente não fazer o que realmente precisava ser feito. E aí a gente perde energia, fica exausto e não consegue fazer o que deveria ser feito para tirar a gente daquele lugar no mundo, daquele lugar na vida. Depois que identificamos a resistência, o segundo ponto é combater. E para combater a resistência, a gente precisa usar a mentalidade. Parar de agir como amadores e agir como profissionais. E eu não estou falando apenas de trabalho. O amador só faz o que tem que ser feito quando vem a inspiração, quando o dia está leve ou quando está com vontade de fazer. O profissional faz o que tem que ser feito todos os dias, apesar de tudo. Ele vai bater o ponto, porque ele sabe que ele precisa sentar a bundinha na cadeira da vida e fazer para que a inspiração venha. A inspiração para o profissional é uma recompensa por ele estar fazendo todos os dias o que tem que ser feito. Essa é a diferença entre o amador e o profissional. E, novamente, eu não estou falando só de trabalho. Para vencer a resistência, a gente precisa tratar os sonhos, os nossos objetivos, os nossos ideais, as nossas metas, assim como a gente trata o trabalho que paga os nossos boletos. Primeiro, bater o ponto todos os dias. A persistência, a constância é o terror da resistência. Segundo, estar o dia todo com a cabeça no trabalho e não desviar o foco no primeiro problema que surge. É claro que não vai dar para a gente trabalhar no nosso sonho, no nosso propósito, no nosso ideal, no nosso objetivo o dia todo, mas estar ali com a mente focada no momento em que estiver trabalhando. Se nós temos 2 horas para investir naquele propósito, naquele ideal, naquele sonho, naquele objetivo, aquelas 2 horas a gente não vai rolar o feed, a gente não vai distrair com a mensagem, vai ser foco total, como se a gente estivesse fazendo um trabalho que paga os nossos boletos, mesmo que ainda não pague. Terceiro, comprometimento a longo prazo.
Não esperar um milagre imediato. Muitas coisas, a maioria das coisas, levam tempo na construção e a gente precisa aprender a lidar com esse comprometimento a longo prazo. Quarto, dominar a técnica. O profissional estuda e se aperfeiçoa. Ele vai aprendendo cada vez mais sobre aquele ofício, sobre o que ele precisa fazer. E quinto, não levar o fracasso para o lado pessoal. Na primeira derrota, na primeira coisa que não deu certo, no primeiro desvio, jogar tudo pro alto e achar que, eu não consigo. Aí vai lá para vitimização, para o drama. Eu não consigo, não é para mim, todo mundo consegue, menos eu. Compromisso a longo prazo vai levar a gente a não levar para o pessoal as pequenas derrotas ao longo do caminho, que é normal para todo mundo. A diferença entre o amador e o profissional é que o amador joga tudo pro alto e vai embora. O profissional procura entender qual foi o ponto em que ele errou e melhorar, mudar, aperfeiçoar para fazer muito melhor no próximo passo e continuar tendo compromisso a longo prazo. E o terceiro ponto é ir além, que o universo conspira. Existe uma visão quase mística, mas muito prática, de que a musa, que é a inspiração, vem quando a gente faz o trabalho duro. Sempre, sem parar. Quase como uma recompensa e não pelo desejo. No momento em que a gente senta e vence o primeiro puxão da resistência, é como se algo acontecesse no universo da nossa mente. Parafraseando a Odisseia de Homero, o poeta invoca a musa antes de começar. Mas o grande segredo é que a musa só atende a quem já está com a caneta na mão ou com a câmera ligada. O trabalho atrai ajuda e não o contrário. A gente precisa encarar a resistência como uma guerra diária, porque a gente vence hoje e amanhã ela acorda com uma desculpa ainda mais forte. A resistência mora no ego, que morre de medo de mudanças, que morre de medo da rejeição. E quando a gente muda, a gente pode ser rejeitado por quem não aceita essa nossa nova versão. E é aí que o ego entra chamando a resistência para ela impedir que a gente mude, com medo da rejeição. Cada pessoa nasce com um dom único, que às vezes parece ser uma coisa pequena, como saber cozinhar muito bem, fazer um doce que muda a vida de uma pessoa naquele dia, que traz alegria, e outras pessoas têm dons que são gigantescos. Mas quando você sucumbe à resistência, você impede que o mundo conheça esse seu dom. Você priva o mundo de conhecer o seu dom. E muito maior do que isso, você se priva de ter uma vida incrível, porque é a partir daquele dom que a gente consegue experienciar o mundo de uma forma totalmente diferente e menos automática, ou totalmente fora do automático. Esse é um pequeno resumo do livro A Guerra da Arte, que eu escutei em audiolivro, que me ajudou muito a entender sobre a resistência e sobre o que estava acontecendo comigo nesta semana, logo após do impulso de começar, de entender que eu não quero mais desistir. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma e que a gente possa aplicar esses 3 pontos: identificar a resistência, combater a resistência e ir além para a gente alcançar uma vida melhor, uma vida além do automático. Beijo. Às vezes eu me sinto uma mola encolhida.